Fala galera do canal da EPAD, com você aqui é Tony, estou com Josué. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre as disciplinas espirituais. Por que aconteceu? Josué estava lendo esse livro aqui e aí a gente conversando, eu também tenho esse livro, esse mesmo livro, e vamos ter uma conversa, um breve papo sobre as disciplinas espirituais. Se você quiser comprar esse livro, a gente vai deixar um link na descrição, né? É isso mesmo. Vai ter um link aí, nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Se você não sabe o que é, nunca ouviu falar, fica aí nesse vídeo, que é algo que vai abençoar a sua vida. Mano, o que é disciplina espiritual? Fala aí, agora você que é inteligente aí. Pronto. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Disciplinas espirituais, de maneira bem resumida, é o ato de você buscar a Deus através de algumas ferramentas que Ele nos deixou. É a leitura da Bíblia, a meditação, oração e jejum. São meios de graça, né? Ferramentas Sim. que Deus nos deixou e estão descritas na Bíblia, orientadas por Deus para que a gente venha praticá-las e para que a gente venha a ser aperfeiçoados, né? E Deus consiga transformar a nossa natureza, transformar a nossa vida e a gente venha cada dia mais se parecer com Ele. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Tony, isso aí eu já sei o que é, meu pastor fala para eu orar, ler a Bíblia, só que ele não usa esse termo. E a gente não está reinventando a roda nem criando termos novos aqui. Na verdade, na história da igreja, criou-se esse nome para esse conjunto de atividades. E esse livro aqui, Celebração da Disciplina, ele fala um pouco sobre essas disciplinas. O que você achou do livro? Eu estou na metade do livro, estou na página 107, e ele fala de algumas disciplinas. Ele estende, ele faz uma extensão, né? As disciplinas básicas são meio que um ponto inicial, né? Aí ele fala sobre contemplação, sobre servir, mas o ponto base das disciplinas espirituais é o que a gente já falou aqui: oração, jejum e meditação na palavra. Mas o que eu acho interessante, Tony, é justamente sobre esse termo disciplina. Verdade. Por que chama disciplina? Disciplina é um hábito. E eu vejo que na nossa geração, muitas pessoas dentro da igreja têm encontrado uma dificuldade de formar um hábito. Na verdade, formar um hábito eu acho que é uma dificuldade como um todo, né? Mas olhando para esse lado espiritual, é realmente uma dificuldade que muitos têm encontrado. Eu acho que isso toca muito no ponto da constância, né? Que é um grande desafio para a nossa geração. Eu vejo isso na vida dos adolescentes que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de poder estar ali liderando de alguma forma. E pela vivência na igreja você vê que a nossa geração ela tem esse desafio com constância. E como é que as disciplinas espirituais entram nisso aí? A inconstância é um problema, ponto. Aí você pergunta, como é que eu posso ser constante, né? Como é que eu posso ter essa vontade? Eu acho que a vontade mesmo, eu acho que ela é um processo que você vai construindo. Então, a pessoa que quer formar um hábito, ela precisa persistir naquele hábito. Porque tem uma pesquisa que fizeram que para você formar um hábito novo, você precisa persistir ali 21 dias, aí aquilo vira um hábito. Então, vamos pegar aqui uma pessoa que não consegue ter uma vida de oração constante. Qual é o segredo para poder orar? Orando. E começar a orar ali. Você resolveu nossos problemas. Segredo para você conseguir orar. Ore. Segredo para poder ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Segredo para ser constante. Aí você começa a fazer aquilo, é difícil, tipo assim, eu não tenho aquele fervor para poder orar, aquele negócio para poder ir, para poder fazer. Nem vontade, né? Nem vontade. É mais legal ficar no Instagram. Pois é, eu acho que é aí que muitos se perdem. É aí que muitos não conseguem viver essa constância, por quê? Pela vontade. Então se eu tô com vontade de ir para a igreja, eu vou para a igreja. Naquele dia que eu não tô com vontade, eu não vou. Ou então é o pai que força. Eu tô sem vontade de ler a Bíblia. Não lê a Bíblia. Hoje eu tô com vontade de ler a Bíblia. Qual seria o segredo, assim? O segredo, não sei se é um segredo, mas pra gente vencer essa falta de vontade. A minha opinião para vencer a falta de vontade é você fazer sem ter a vontade. Muito bom. Essa questão da vontade, eu acredito que primeiro é importante a gente ter a noção de que precisamos agir por fé para além da nossa vontade. Sim. Por obediência. Deus nos deu as disciplinas espirituais como ferramentas e a própria prática e vivência delas, por exemplo, da oração, do jejum,
faz com que a nossa natureza seja transformada. Então, quanto mais você busca a Deus, mais fácil, de uma certa maneira, se torna você estar ali na presença de Deus, buscando ao Senhor, praticando as disciplinas espirituais, né? Só para pontuar, tipo assim, a pessoa começa ali sem muita vontade, sem ter aquele negócio, aí ela começa, mesmo assim ela começa, orando ali, ora um dia, ora outro dia, aí faz isso até que se torna um hábito. Sim. Tipo, ela não consegue viver sem ter esse hábito da oração, porque faz parte da vida dela. Sim, verdade. E mano, quando a gente fala sobre disciplina, meios de graça, eu queria tentar a gente deixar passar para eles assim a ideia de que as disciplinas espirituais não são uma barganha com Deus, sabe? Porque você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que ler a Bíblia, você sabe que você tem que jejuar, mas nenhuma dessas práticas vai te fazer alcançar a justiça simplesmente por estar praticando. Vão te levar à salvação. Não vão te levar à salvação, sabe? Essas atividades não são um meio de nenhuma pessoa alcançar salvação e graça por conta da prática delas. Na verdade, a graça, esse favor de Deus, ele é imerecido por nós. Então, nós não temos nenhum mérito em praticar essas atividades. Mas, até como o livro, né, o Richard Foster, ele trata disso no livro, essas atividades, elas nos colocam no caminho, digamos assim, numa posição em que Deus consiga transformar a nossa vida, sabe? Porque Deus estabeleceu isso. Então Deus estabeleceu o fato de nós termos uma natureza ruim, que não quer fazer as coisas de Deus, que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não quer jejuar. Nossa natureza por si só, nossa carne, ela não gosta dessas atividades. Deus estabeleceu que por meio das disciplinas espirituais nos colocamos numa certa posição em que o Espírito Santo de Deus passe a agir em nosso coração e nos fazer receber dessa transformação que é por meio da graça. E a disciplina ela te blinda justamente desse lugar de você viver pela sua própria vontade, força, né? Pela sua própria força do braço, né? Então, quando a gente fala sobre a questão da graça, tem um texto extremamente interessante, Tito 2, versículo 11, versículo 12 também, vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então, a disciplina espiritual não vai te dar salvação, é Cristo que dá salvação. Mas ele continua: ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, de maneira direta, a graça de Deus te salva, é Jesus que te salva. Mas se eu quero atingir ou crescer nesse lugar onde eu vivo de maneira santa, justa e piedosa, eu preciso das disciplinas espirituais. Então, eu não busco para ser aceito, eu não busco para ser amado, eu não busco para ser salvo, eu busco porque, eu já fui salvo. Eu busco porque Deus já me amou, Deus já fez. Massa, e exatamente isso. Eu gosto desse texto de Tito, da carta de Paulo a Tito. Nesse texto a gente vê que Paulo deixa claro que a graça, ela tem uma função em nossa vida, que além de nos salvar, ela nos ensina, ela nos educa. Então ela vai nos ensinando a viver de uma maneira que é uma maneira compatível com essa nova vida, essa nova natureza que nós recebemos no momento em que nos convertemos, aceitamos a Jesus, nos arrependemos, cremos em Cristo. Então nós recebemos uma natureza nova, já somos nova criatura. Mas você às vezes se pergunta: poxa, eu sou crente em Jesus, eu sou salvo, eu vou para a igreja, mas eu tenho certas dificuldades, certos pecados que eu não consigo vencer, caio no mesmo pecado, cometo as mesmas coisas, as mesmas falhas, e aí o inimigo lança a culpa sobre o seu coração, porque essa é a função dele, é o que ele faz, e a graça de Deus é o que nos mantém de pé. E também por meio dessa graça é a maneira como nós vamos ser aperfeiçoados. Deus estabeleceu os meios de graça, que são as disciplinas espirituais. Então, nós já conhecemos sobre as disciplinas espirituais. Então, cita aí, as principais. Aqui no livro ele traz 12, né? Sim, 12 disciplinas. É 12 ou 13? Meditação, jejum, oração. Não, são 12. No livro ele traz 12 disciplinas espirituais.
ele divide em 3 categorias, que são as disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Talvez algumas delas você não seja tão familiarizado, mas todas têm uma base bíblica. Então, por exemplo, a adoração, né? A gente não fala da adoração às vezes como uma busca, uma prática, Um estilo de vida, né? um estilo de vida. A gente fala tipo assim, eu vou para a igreja adorar a Deus naquele momento ali, mas a adoração ela é uma disciplina, tipo algo que nós devemos praticar em todo momento. E aí ele traz diversas aqui, a gente não vai falar sobre tudo. As principais que são mais comuns, mais faladas no nosso meio, eu acho que também são as mais, entre aspas, mais relevantes: oração, jejum E palavra. e palavra, que seria meditação na palavra de Deus. Você quer falar sobre algum específico aí? Aí começa com a palavra, né? Meditar na palavra. Sim, fale. Tem um Salmos que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, como é importante a pessoa ela ter uma vida de palavra, justamente para poder viver sobre essa perspectiva de obediência, viver sobre realmente uma pessoa que agrada o coração de Deus. E quando a gente fala de meditação, Tony, é interessante porque meditação não é algo rápido. Sim. Não é algo assim. Porque a nossa geração é apressada, né? Até o áudio no WhatsApp se acelera ele. Vezes 2. E às vezes a gente não tem a paciência de meditar. Que é o quê? Eu li aqui, estou lendo aqui a palavra, glória a Deus, aleluia. Mas fecha a minha Bíblia, pronto, vou fazer outra coisa. Não. Eu deixo que aquilo crie forma em meu coração. Eu rumino aquilo. Eu mastigo, eu saboreio. Eu deixo que aquilo realmente transforme o meu coração. Então isso exige tempo, reflexão, para que aquilo realmente faça efeito. Não é apenas aquele ponto de eu apenas ler. Eu leio, mas eu pratico, estou praticando. Estou deixando aquela palavra me guiar, me direcionar. Verdade. Leitura bíblica é algo que é imprescindível na vida do cristão, e além de só ler, nós precisamos ter essa vivência de meditar nas escrituras, né? Trazer para a nossa vida, tipo assim, é colocar o nosso coração diante do que está escrito. É abrir o nosso coração para, em humildade, com vontade de que aquilo ali seja presente, real, que transforme mesmo. Então, tipo assim, é aquilo ali, como ele falou muito bem. Eu queria falar um pouco sobre oração também, né? A oração, ela é uma prática que é muito falada na igreja, é muito falada mesmo. Tipo, pelo menos na nossa igreja, na Assembleia de Deus, é uma prática que ela é muito firmada. Os pregadores, pastores, nossos pastores, eles sempre falam muito sobre isso. Não que não falem sobre todas as outras práticas aqui, mas o assembleando, ele tem essa característica, né? Tipo assim, nós gostamos, é um povo que gosta de orar. Sim. Você e eu precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos levar uma vida de oração, sabe? A prática da oração, ela nos coloca diante de Deus de uma maneira que o nosso coração, ele é transformado. Sim. Por meio da oração, sabe? Tem coisas que só por meio da oração. É uma ferramenta que Deus nos deu para que nós pudéssemos ser transformados por Ele. Sobre a prática da oração, às vezes uma objeção que muita gente tem, que a gente traz como uma desculpa, a falta de tempo, né? E aí no livro ele traz até uma frase de Lutero, Martinho Lutero, né? Um reformador, que ele diz que se eu não orar, eu não vou ter tempo. Se eu não orar pelo menos 2 horas hoje, eu não vou ter tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar, eu não vou conseguir fazer. É aquele sentimento de priorizar o reino de Deus e as demais coisas serem acrescentadas, né? Essas coisas serem acrescentadas. Então, às vezes, a gente tem tantas preocupações, tantas coisas, mas a gente precisa, pela fé, priorizar a presença de Deus. Então, tirar um tempo de oração mesmo para estar com Deus antes de tudo, e as outras coisas são em segundo plano na nossa vida, ponto. Então, a gente precisa ter essa atitude de fé. Ainda que nós não tenhamos tempo, tenhamos a rotina corrida, a gente precisa primeiro priorizar o reino de Deus, sabe? E as outras coisas, Deus cuida. E Tony, Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, ou seja, temos acesso ao Pai. E muitas das vezes a gente tem esse privilégio de orar a Deus, de se achegar diante do trono de Deus, e a gente não faz, né? É verdade.
E é um pecado que a gente precisa se arrepender. Se arrepender por todas as vezes que a gente teve a oportunidade de orar, de buscar, de ler a Bíblia, de jejuar e não fizemos. Verdade. Então que em nome de Jesus isso venha mudar em nossas vidas, que a gente venha ser homens e mulheres de oração. E a outra prática? Jejum, meus amigos. Eu quero aqui ler Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. É interessante falar sobre a prática do jejum. O que é o jejum, primeiramente? Jejum, você se abstém de um alimento físico que você come para poder se fortalecer espiritualmente, buscando ao Senhor. Então, às vezes a gente tem aquela galera que fala, não, eu estou jejuando aqui. Qual foi o jejum? Passei um dia sem Instagram. Passei um dia sem rede social. Mas jejum não é isso. Então não existe jejum no Instagram? Não existe jejum no Instagram. Eita, forte aí. O que acontece? Isso aí pode meio que complementar ou acrescentar o jejum físico. Ou também você tira um tempo ali para consagrar. Não, vou orar aqui. Ou então até mesmo por simplesmente por uma atitude de sabedoria. Então, por exemplo, nesse momento eu falo de mim, eu estou sem Instagram. Eu não estou usando o Instagram. Mas não é um jejum. Eu não estou considerando isso um jejum. Não estou colocando diante de Deus assim, Deus, estou fazendo um jejum disso. Porque como Josué trouxe, eu também tenho esse mesmo entendimento de que não existe um jejum no Instagram, pelo menos não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre jejum, é abstinência de apenas alimento. Então, eu estou sem Instagram por uma questão de opção, porque eu entendo que eu tenho que cuidar do meu tempo e eu tenho uma dificuldade às vezes com passar muito tempo na rede social. Quando eu percebo que eu estou falhando nisso, eu simplesmente apago e falo, não vou usar mais. Então ficou claro que jejum é algo de alimento, não é Instagram, não é isso. Isso pode ajudar muito. Se você quiser fazer, você faz para poder crescer em Deus. Mas jejum é alimento, se abstém do alimento. Agora, uma pergunta é, jejum é obrigatório? Tipo assim, é um mandamento? Pegou, hein? Jesus ele começa aqui falando sobre quando jejuarem. Então assim, eu vejo, então, não sei se você concorda, jejum talvez não seja assim, não jejuei, então eu vou pro inferno. Não é isso. Mas Jesus, ele tinha uma expectativa. Não é que você vai estar, errando, ou então, sei lá, você vai pro inferno, no caso, por não jejuar, mas Jesus Cristo tinha uma expectativa acerca dos seus discípulos. Ele tinha expectativa acerca de mim e de você, de sermos pessoas que jejuam. Eu acho que essa visão, ela cabe tanto para o jejum, quanto para a oração, quanto para a leitura da palavra, pelo seguinte: a Bíblia não traz, digamos que o jejum, a oração como um mandamento, que tipo assim, se você não praticar isso aqui, você não vai para o céu. Mas entenda o que eu quero dizer: se você não praticar essas coisas, você não vai, muito provavelmente, conseguir alcançar, permanecer firme. Isso também, se você não pratica ou você não tenta praticar essas coisas, isso pode ser um indício de que você talvez não tenha realmente se convertido verdadeiramente. Jesus coloca em nós uma expectativa que, tipo assim, vocês são os meus discípulos, vocês me conhecem, então me busquem praticando essas atividades. Então, da mesma forma, o jejum, eu entendo que a oração, tipo assim, se você não orar, se você não jejuar, você não vai conseguir, você não vai herdar salvação, porque a sua carne que está aí vai tomar conta do seu coração. A sua natureza caída, ela vai proliferar, ela vai crescer para cima. E o livro também traz algo que é muito interessante. Eu acho que resume muito isso, essa questão da prática, nesse sentido que a gente está falando. É sobre a semente, né? É o que você planta, você colhe. Então, se você alimenta, você planta, rega a carne, você vai colher os frutos da carne, né? Os frutos da carne que são o pecado, que é o pecado. E se você alimenta, rega o seu espírito, então você vai colher o fruto do espírito. Então, essas atividades, as disciplinas espirituais, elas são como alimento, elas são como o ato de você plantar, regar, atitudes espirituais para colher uma vida espiritual de fato. Então acho que é nesse sentido a prática do jejum. Jesus, de fato, nesse texto aí, ele fala quando jejuardes, numa ideia de que eu sei que vocês vão fazer isso, porque vocês... Ele não separou, ele não fez a separação, ele juntou meio que isso. Meus discípulos são pessoas que jejuam, era a expectativa dele. Exatamente. Então, será que você tem atendido essa expectativa de Cristo acerca disso? Aí eu acho que fica uma boa reflexão pra gente pensar. Meu Deus!
Se você gostou desse vídeo, você ficou até aqui, até esse final, né? Vamos final por aqui, né? Porque já Claro, tem 20 minutos. Passou bastante tempo. Se você ficou até aqui, deixa um like aí nesse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado de alguma forma sobre esse bate-papo aqui, sobre disciplinas espirituais. O livro aqui é Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Um livro muito bom, eu já li, ele tá lendo e espero que você seja abençoado por essa conversa aqui. Deixa um like, se inscreve no canal Depad, vai sair muito vídeo legal aí pra você. E se você quiser comprar esse livro para aproveitar Black Friday, tem um link aí na descrição. Tamo junto, galera! Valeu, galera!